Olá! Uma nova forma de enxergar e interpretar o direito civil e o direito privado, e se não o ordenamento jurídico como um todo. Eis o direito civil constitucional. O direito civil constitucional é uma corrente doutrinária dentro do direito civil que parte da premissa de que os valores constitucionais devem ser observados pelo direito civil, que deixa assim de encontrar seu único fundamento no Código Civil e na legislação ordinária. As origens do direito civil contemporâneo remontam ao Código Civil de Napoleão, o Código Francês de Napoleão de 1804, e que inspirou praticamente todos os códigos civis do mundo ocidental, como o Código Civil Brasileiro de 1916, de Clovis Bevilacqua, por exemplo. Daí o porquê de ser tão importante saber as razões de surgimento e os objetivos do Código Napoleônico. Ele é uma consequência da Revolução Francesa, que consagrou a vitória dos ideais liberais sobre os poderes da opressão da monarquia absolutista. Os ideais da Revolução refletem-se, portanto, no Código, que consagra basicamente três princípios: o princípio da autonomia da vontade, a da igualdade jurídica e o da liberdade de contratar. Assim, o Código Civil de Napoleão tinha, portanto, os seguintes objetivos: assegurar a estabilidade e segurança nas relações privadas, permitir a circulação das riquezas e a circulação de bens sem impedimentos do poder público, sacramentar o dogma da absoluta igualdade formal entre as pessoas. O Código Napoleônico inspirou também a divisão clássica entre o direito público e o privado, em que o direito constitucional só regularia relações entre Estado e indivíduo, e o destinatário das normas constitucionais seria apenas o legislador ordinário. O Código Civil era considerado, portanto, a constituição do direito privado, e os princípios constitucionais só seriam aplicados no direito civil na hipótese do artigo 4º da Lei de Introdução ao Direito, ou seja, apenas na ausência de norma legal e esgotados o recurso à analogia e os costumes, ou seja, os princípios constitucionais eram tidos apenas como princípios gerais de direito e apareciam unicamente como último socorro para auxiliar o juiz na decisão de um caso concreto. O grande motivo é o fracasso do liberalismo e da doutrina da igualdade formal. Com efeito, o pensamento liberal levou à outorga de determinados direitos que asseguraram relativa autonomia dos indivíduos diante do poder estatal, mas que não serviram para permitir a participação de todos no oferimento das riquezas produzidas. As liberdades formais, apregoadas pelo Estado liberal abstencionista, eram do homem burguês, mas jamais do conjunto de homens que vivia naquela sociedade. O Código Civil revela-se, portanto, insuficiente para regular as relações de trabalho, mormente em virtude da Revolução Industrial, que presenciou um cenário deplorável de condições impostas pelo empregador, como jornadas excessivas, concretização de acidentes, a exploração de crianças, etc. A crise de 1929 acabou sendo o estopim de convulsões que levaram o Estado a deixar de ser mero árbitro para intervir na ordem social, não apenas no cenário econômico, mas, sobretudo, no âmbito jurídico. Cria-se o direito do trabalho, surgem os direitos sociais, limita-se a autonomia da vontade e liberdade de contratar. Estão, assim, presentes todas as condições de temperatura e pressão para o surgimento do direito civil constitucional, com a aplicação dos princípios constitucionais às relações privadas. O direito civil constitucional possui 5 premissas. Vamos ver? A primeira é a função promocional do direito. Para o direito civil constitucional, o direito não deve se circunscrever a proibir, obrigar ou permitir condutas, mas ele deve estimular comportamentos através de medidas diretas ou indiretas para atender aos objetivos constitucionais. E esses objetivos estão no artigo 3º da nossa Constituição, que diz expressamente que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais, e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade,
e quaisquer outras formas de discriminação. Portanto, o direito civil e o direito privado como um todo precisa ser aplicado de modo a atender a esses objetivos. E é deste preceito que decorrem princípios importantes como o da solidariedade e da justiça distributiva, por exemplo. Aliás, eu já falei do princípio da justiça distributiva, eu estou deixando aqui na descrição para quem quiser depois assistir. A segunda premissa vem a ser a releitura do direito civil com base nos princípios constitucionais. Como é por todos sabido, quando uma pretensão se fundar numa norma infraconstitucional, devemos, antes de aplicá-la, verificar se ela está em conformidade com a Constituição. Mas isto não é o suficiente. Se for o caso de aplicá-la, é imperioso fazer valer os princípios e valores constitucionais, que nitidamente fazem predominar as situações existenciais sobre as circunstâncias patrimoniais, como, por exemplo, temos no artigo 170 da Constituição, que trata de assunto de natureza essencialmente civilista, em que se diz expressamente que a ordem econômica está fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Ou seja, quando da aplicação de uma norma de direito privado, há que se fazer a seguinte pergunta: a forma pela qual a estamos aplicando estaria prestigiando os valores constitucionais? A terceira premissa é a aplicação dos direitos fundamentais nas relações privadas, também chamado de eficácia horizontal direta dos princípios constitucionais. Outrora concebido como uma proteção do indivíduo contra o Estado, os direitos fundamentais passaram a ser interpretados também como uma garantia contra os excessos a serem cometidos por particulares. Até porque a principal potencialidade de opressão não vem mais do poder público, em virtude de estarmos numa democracia, mas do poder econômico que tem a força de subjugar interesses alheios aos próprios em detrimento dos direitos fundamentais. E eu estou deixando aqui na tela 2 acórdãos paradigmáticos sobre esse assunto do Supremo Tribunal Federal. O primeiro trata da aplicação do direito fundamental do contraditório e da ampla defesa dentro das associações privadas. O segundo cuida de um caso de discriminação de empregado dentro de sua própria empresa, por força de sua nacionalidade. A quarta premissa vem a ser a do predomínio das situações existenciais sobre as condições patrimoniais. O respeito à dignidade da pessoa humana há que preponderar sobre a interpretação da letra fria de um contrato ou lei que privilegie questões econômicas, que venham a colocar em risco a integridade física e moral de quem quer que seja. Temos vários exemplos no judiciário nesse sentido, como cobrança de juros abusivos, rescisão de planos de saúde de pessoas idosas pelas seguradoras, por exemplo. A quinta premissa é a força normativa dos princípios, em que os princípios podem e devem se aplicar ao caso concreto, existindo ou não uma regra particular para regular uma situação específica. E eu destaco aqui 4 princípios constitucionais fundamentais que devem ser aplicados no direito civil, sobre os quais eu já falei em outras oportunidades e que também estou deixando aqui os links na descrição. Vamos ver quais são? Esses princípios deixaram de ser meros ideais, meros objetivos do legislador constituinte para se tornarem normas obrigatórias, exigíveis por seus beneficiários e aplicáveis pelo juiz numa demanda judicial. Posso trazer aqui vários casos judiciais que simbolizam a força normativa dos princípios constitucionais, como a impenhorabilidade de imóvel de devedor solteiro por interpretação teleológica da lei do bem de família, prestigiando o direito à moradia. Também temos casos de reintegração de empregado portador do vírus da AIDS por despedida arbitrária e discriminatória, malgrado inexistir preceito legal que garanta a sua estabilidade, ou também da imposição aos avós do dever de sustentar os netos na impossibilidade dos pais em arcar com os custos de sua criação. Eis o direito civil constitucional, uma disciplina que assimila a Constituição como documento jurídico,
aplicável diretamente a todos os fatos sociais, a todas as relações jurídicas, enfim, a todas as pessoas, com um único objetivo, a de termos um mundo mais justo, humano, fraterno e solidário. Não vá embora sem antes deixar aqui a sua curtida, de compartilhar e de se inscrever no nosso canal. Eu espero você no nosso próximo encontro. Abraço!